Meu nome é Rogéria Vieira e estamos aqui para mais uma aula de Geografia. E antes da gente começar, já vou chamando vocês para curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos do Conquiste Seus Sonhos. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre os fluxos populacionais e a organização do espaço geográfico, né? E aí, quando a gente fala de fluxo, a gente fala o quê? De deslocamento. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão da população, esses fluxos que ocorrem em todo o mundo, né? E como é que esse espaço ele acaba se organizando a partir desses fluxos, tá certo? E aí, para a gente falar sobre a questão de fluxo, a gente também tem que entender essa questão do acesso a esses fluxos. Como assim? Né? A gente sabe que com o avanço da tecnologia, a gente tem aí vários investimentos em relação à facilitação de deslocamento, né? E aí com isso a gente vai ter aí rodovias, vamos ter os meios de transportes, né, que são bastante importantes aí para que a gente tenha esses fluxos acontecendo, tá? E aí cada vez mais a gente vai ter uma rede de facilitação, né, no sentido de desenvolvimento de tecnologias, de meio de transporte. Claro que nem todas as pessoas vão ter esse acesso, né, porque tem uma questão financeira que a gente precisa ter para a gente conseguir se deslocar. Mas que existe uma forma, né, de cada vez mais investir para que isso ocorra em relação à estrutura, tá certo? Bom, e aí, se a gente falar de fluxos da população, da organização do espaço, entrar nessa imagem que ela é bem interessante, que representa aí essa questão da tecnologia, né, do avanço tecnológico e desse mundo cada vez mais globalizado, tá? Que é justamente essa ação, essas ações que vão ocorrendo em todo o território do planeta Terra. E aí a gente vai ter aí cada vez mais conexões ocorrendo. Que dentro da geografia a gente fala, né, do conceito de redes, que são essas conexões, né, que a gente vai ter aí entre os lugares, tá? E essas conexões elas vão trazendo aí facilitações em relação ao conhecimento, né? Então assim, a gente antigamente a gente se deslocava a partir do quê? Do conhecimento que outras pessoas traziam pra gente. Como a gente não tinha um acesso à tecnologia, não existia essa tecnologia que existe hoje de conhecimento, né, de disseminação de conhecimento, então as pessoas sabiam como era determinado local a partir de outras pessoas que foram lá, ou que estavam vivendo lá, e que comentava, que falava, né, e aí a partir disso as pessoas iam se interessando e iam migrando. Hoje a gente consegue, a partir de alguns cliques, né, conhecer outros territórios, e a partir disso se interessar ou não de ir até lá, seja visitar ou seja mesmo residir, tá? Então hoje a gente tem uma facilitação de conhecimento, né, através das redes sociais, por exemplo, da própria internet, né, de busca nos sites de buscas, e aí a gente consegue informação sobre esses lugares e de como chegar lá, tá bom? Então, essa questão do fluxo, ela tem se intensificado cada vez mais. E aí a gente vai ter diversos motivos, né, que levam as pessoas a migrarem, que a gente vai falar um pouco também sobre isso, tá bom? Bom, e aí, historicamente, né, a gente vai ter aí os fluxos acontecendo, que a gente vai chamar aí de migrações, né? Que a migração é o quê? É o deslocamento de pessoas, né, de um lugar para outro, tá? Então, essas migrações elas vão ocorrendo ao longo do tempo por diversos motivos. E aí, a partir, né, do final do século XX, a gente vai ter aí esse mapa que vai representar para a gente a intensificação desses fluxos, dessas migrações. Sendo que a gente vai ter aí uma forte migração indo para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos a gente sabe que é uma das maiores potências mundiais e devido a várias questões, vai trazendo aí o que? Um atrativo para que a população ela vá migrar, que ela vá viver lá, né? Por uma questão de divulgação mesmo, da qualidade de vida, enfim, né? Dessa questão de você ter emprego e conseguir ter uma melhor renda, e, consequentemente, uma vida mais
tranquila, no sentido, né, que você vai ter condições de ter acesso a diversas coisas que a gente precisa de dinheiro para ter. Bom, e a gente vai ter aí várias migrações ocorrendo para os Estados Unidos, principalmente dos europeus, dos asiáticos, enfim. E outras migrações ocorrendo ali, também da América Central para a América do Norte, né, no caso dos Estados Unidos. E migrações também de brasileiros. A gente pode ver aí que vai ter também esse fluxo de brasileiros indo para lá e indo para a Europa, tá bom? Esses são os exemplos que a gente vai ter aí a partir desse mapa, que mostra pra gente essas migrações que foram ocorrendo aí ao longo do tempo, tá? Bom, mas aí quando a gente fala de fluxo da população, né, dessa organização do espaço, a gente vai ter aí definições de conceitos, tá? E aí dentro dessa questão a gente vai ter a questão do emigrante e do imigrante, né? Migrante e migrante. A gente vai ter uma diferenciação aí somente de, né, de palavras, né, que vão trazer aí significados diferentes. Quando a gente fala de emigrar, a gente fala o quê? Aquele que sai do país. Quando a gente fala imigrar, aquele que chega num determinado país. Por exemplo, vamos supor que você, né, brasileiro, mora no Brasil, vai morar, vamos dizer, lá na França, por exemplo. Então, no Brasil, você seria o quê? Um emigrante, porque você foi morar na França. Na França, você é considerado um imigrante, porque você chegou lá. Então, emigração se relaciona o quê? Ao país que você saiu. No país que você sai, você é um emigrante. No país que você chega, você é um imigrante, tá bom? Por isso, quando a gente vê muito nos jornais, falando da questão da migração, não sei o quê, a gente ouve muito, né, escuta muita parte de imigrantes. Temos muitos imigrantes, o pessoal, né, imigrantes, porque se fala mais em relação aos países que você chegou, né, que essas pessoas chegaram. Por isso que eles falam muito a palavra imigração, porque a gente fala muito das pessoas que chegaram em um determinado país, tá? Então, migrar, né, é o deslocamento, tá, de um lugar para o outro. E aí, dentro do contexto de países, de um país para o outro, a gente vai ter a imigração, que é a saída do país de origem, né? Eu moro no Brasil e vou morar na China. Então, no Brasil eu sou imigrante e na China eu sou imigrante, porque é o país que eu estou chegando, que eu fui morar. Não é meu país de origem, mas que eu fui morar. Então, nesses países que a gente vai viver lá, a gente é chamado de imigrante, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Emigrar e sair, país que você saiu, do seu país de origem, e imigrar, imigrante, né? É o país que você vai ser chamado de imigrante no país que você está residindo, que não é seu país de origem, mas é o país que você escolheu para viver, tá bom? Pois bem, e aí nesse contexto de fluxos, né, de saída, de entrada em determinados lugares, a gente vai ter a questão dos refugiados, tá certo? E como eu falei no início, a gente vai ter aí diversas motivações, né, que levam as pessoas a saírem do seu país de origem para outros países, tá bom? Mas aí antes da gente continuar, né, eu vou, né, fazer a chamada novamente, né, para a gente curtir, comentar, compartilhar, divulgar, né, o Conquiste Seus Sonhos. Tenho certeza que muitas pessoas, como vocês que estão assistindo essa aula, né, quer, né, obter mais conhecimento, quer ter sucesso aí nos estudos, e aí o Conquiste Seus Sonhos está aqui para contribuir com isso, tá bom? Bom, e aí falando dessa questão dos refugiados, né, como eu vinha comentando, a gente vai ter aí diversas motivações que levam as pessoas a saírem do seu lugar para outro. Tem a forma que eu optei, né, eu quero viver em outro país, aí não seria um refugiado, tá? Se eu optar, se eu fazer uma análise, eu quero viver, sei lá, na Alemanha. Por quê? Porque eu achei um país interessante e tal. Lá eu sei que vai ter emprego na minha área, ter um familiar ou não, enfim, motivos pessoais
que geralmente é trabalho, é estudo, questão de saúde também, as pessoas migram para, né, tratamento de saúde, então tem países que são mais interessantes para determinados tratamentos de saúde, que a pessoa tenha, né, problemas já ali. Então, assim, existem diversos motivos que fazem com que as pessoas migrem, né, que elas vá viver em outro país ou mesmo em outro estado, né, dentro do seu próprio país. Muitas pessoas vão ali migrando, né. No caso do Brasil, por exemplo, a gente viu em outra aula que a gente vai ter aí um fluxo bastante intenso, por exemplo, do nordestino para o sudeste, né, para o sul, para o norte, enfim, a migração dentro do próprio país, e vamos ter também as migrações para países, para outros países. Tá? Então tem a motivação pessoal, né, que eu vou escolher, né, no sentido de eu dizer, não, eu quero ir para aquele país. Claro que a gente vai ter motivações e muitas vezes a gente, de certa forma, acaba sendo aí levado a viver em outro país por motivos pessoais, mas que às vezes a gente nem queria tanto, mas devido a uma questão de necessidade a gente acaba indo viver em outro país. Mas tem a questão dos refugiados, que é diferente, tá? Os refugiados, eles migram para, né, vão viver em outro país, não por uma escolha pessoal, no sentido, eu vou viver lá porque lá tem melhores oportunidades, porque eu quero ir, né? Não é assim. Os refugiados, eles vão porque eles acabam sendo obrigados a viver em outro lugar. Principalmente por questões de conflitos, de guerra, por exemplo. A gente tem vários exemplos, né, de pessoas que acabaram saindo do seu país para fugir dos conflitos de guerra. Tem a questão também da crise econômica, né, que devido à questão econômica do país, que a pessoa não está conseguindo viver mais ali, aí acaba migrando para outro, né, por uma questão mesmo que, eu não queria sair do meu país, mas eu vou ter que sair, infelizmente, né, porque eu não tenho como viver mais aqui, entendeu? No sentido mais de que foi, de certa forma, obrigado a ir. Então, aí, nesse contexto de obrigação, né, você é levado, né, a essa obrigação, a gente vai chamar de refugiados, né, que são as pessoas que acabam saindo do seu país por motivos muito fortes, que fazem com que elas acabem saindo, não porque elas querem de fato, mas porque elas estão sendo obrigadas a sair por diversos motivos, tá bom? E aí a gente vai ter aí vários exemplos. Essa imagem é bem interessante, né? Traz aí uma navegação com várias pessoas. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter a questão das condições de como é que essas pessoas elas acabam migrando, né? Eu tinha falado anteriormente a questão da escolha, de eu viver em outro país. É diferente porque quando eu escolho, eu procuro fazer condições, né, traçar condições para que eu vá para outro país. Então eu vou provavelmente de avião, dependendo do país que eu vá viver, né, com todo o contexto legal, documentação, tudo mais. Os refugiados não. Os refugiados, eles não vão ter essas condições, então eles vão da forma que se é colocado para eles. E muitas vezes essa forma, ela não é uma forma digna, no sentido de condições estruturais, né, mesmo, de fazer essa migração. Um exemplo está essa embarcação, né, com várias pessoas tumultuadas ali, tentando sair do seu país para outro país em busca, né, de sobreviver, de viver de fato, né? E aí é uma escolha, mas ao mesmo tempo não é, porque você acaba sendo obrigado. Então as condições são bem precárias de deslocamento e muita gente, infelizmente, acaba ficando no caminho, né? Adoecem, enfim, acaba não tendo, né, a condição que deveria se ter para chegar no seu destino, certo? Então, assim, a questão dos refugiados é uma questão importante que precisa ser discutida, ser pensada. A gente vai ter as organizações aí mundiais que têm esse olhar, né, para essas pessoas, mas que a gente precisa também ter a conscientização da sociedade como um todo, tá? A gente vai ter aí os países, né, os tratados, enfim, os acordos que os países eles têm para receber essa população,
né? E aí eles têm o compromisso de recebê-los, de dar, né, toda a assistência, tentar dar moradia, educação, emprego. Mas aí tem muitas questões que acabam ocorrendo nesse meio né, de campo, e acaba que essa população ela acaba ficando, né, na situação bem mais precária. Imagina, você já vive numa situação difícil, vai para outro país onde você não conhece ninguém, onde você vai tentar a vida, e aí é esbarrada aí por diversos complicadores, né, que vão dificultar a sua estadia. Mas aí tem os acordos que se tem entre os países para que tenha essa recepção, né, da melhor forma possível, para dar condições que essa população ela tenha aí condições de viver nesses países, tá bom? Pois bem, e aí a gente vai ter uns exemplos no Brasil, né? Nos últimos anos a gente vai ter os refugiados que vieram da Venezuela, por exemplo, principalmente eles migraram aí chegando no norte do Brasil. A gente vai ter um fluxo bem intenso. E aí essa população ela vem fugindo aí da crise econômica, da Venezuela, né, da situação difícil que o país se encontra. E aí, devido a essa questão, a população ela acabou migrando. E o Brasil recebeu aí, né, tem recebido, inclusive, ainda vários venezuelanos. Então, assim, é um exemplo dentro do contexto do Brasil. No contexto europeu, de 2015 para cá, a gente também teve aí uma intensificação, né, de refugiados chegando na Europa, né, devido aí a questões de guerra mesmo, de conflitos. Então a gente vai ter aí vários sírios migrando para a Europa, para os países europeus. E aí gerou uma crise mundial, porque a situação era bem difícil, né? Boa parte da população da Síria acabou não conseguindo chegar, né, nos países europeus pelas precárias, né, as condições precárias que eles se submeteram a migrar, né? Era a única forma que eles tinham de conseguir fugir do conflito, né? Eles tinham duas opções, né? Ficar e ser, né, correr o risco de, né, morrer no país, né, devido aos ataques de bomba, enfim, os conflitos estavam ocorrendo no território, ou tentar, né, sobreviver nesse processo de imigração. Infelizmente, muitos não conseguiram, mas outros conseguiram, né, e hoje vivem aí nos países europeus, em algum país da Europa, né? Os países se organizaram para receber essa população. E como eu tinha comentado, é importante que a gente tenha essa conscientização na sociedade, né, que a gente tenha um olhar especial para essa população, né? São pessoas que não escolheram, por elas estariam no seu país, né, na sua estrutura, elas viveram lá, elas nasceram, viveram, tem toda uma história no seu país, mas que infelizmente tiveram que sair para tentar sobreviver de alguma forma, né? E nessa tentativa de sobrevivência, a gente vai ter aí essas situações ocorrendo, tá bom? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar especial, a gente ver, né, olhar para a população com carinho, não com preconceito. A gente tem muito preconceito aí no mundo inteiro com essas pessoas, infelizmente. Mas a gente tem que buscar entender e conscientizar-se que são pessoas como a gente que precisam de uma atenção, que precisam de uma assistência, e que a gente deve sim, enquanto sociedade, enquanto pessoas, né, a tentar ajudar de alguma forma essa população que tanto precisa aí dessa assistência e querem viver, né? Então a gente são pessoas, a gente precisa ter esse olhar, essa atenção, tá bom? Bom, é nesse contexto, né? E a gente vai ter, como eu falei, essas organizações no espaço geográfico. Então a gente vai ter vários países aí que se configuram aí a partir do recebimento de pessoas. No contexto europeu mesmo, a gente vai ter países como a França e a Alemanha, a Inglaterra, que a gente vai ter várias pessoas, né, vários imigrantes nesses países. Nos Estados Unidos mesmo nem se fala. Se a gente for observar o país como um todo, nos Estados Unidos, a gente vai ver que a gente vai ter uma diversidade de populações, de etnias. Por quê? Porque a gente vai ter um fluxo muito grande
né, da população do mundo inteiro migrando para lá. E hoje, com essa questão do deslocamento, da facilitação, né, do meio de transporte, a gente vai encontrar aí população do mundo inteiro em diversos países, né? No Brasil mesmo a gente consegue hoje encontrar, né, de uma forma mais fácil, várias pessoas de outros países, vários imigrantes, né, chineses, indianos, né, que tem umas características bem específicas, dentre outras nações dentro do nosso país. E isso é bem interessante, né? E isso é possível devido a essa questão da globalização, do investimento em tecnologia, do meio de transporte, que faz com que as pessoas consigam se deslocar, né, no mundo inteiro, tá bom? Bom, essa foi mais uma aula de geografia, né? Tentei trazer para vocês um pouco dessa questão dos fluxos, né, das pessoas, da população, e como é que a partir desses fluxos a gente vai ter aí um planeta diversificado, né, com várias diversificações em termos de nação, de população, e é bem interessante por conta dessa questão, né, que a gente vai relacionar aí com as redes de conexões, mas a questão do acesso, né, e do investimento que tem em tecnologia, tá bom? Bom, esse é o Conquista Sonhos e até a próxima aula. Tchau!